reverência à palavra do Senhor e também para que nós estejamos mais atentos, mais despertos aí. Eu vou estar lendo 1 Samuel, com certeza você já ouviu essa palavra, 1 Samuel capítulo 7, versículo 12 apenas, que diz assim: Então Samuel pegou uma pedra e ergueu entre Mispa e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: Até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Eu quero dar início ao culto dessa noite com essa palavra, que é algo que é muito profundo para o nosso coração. E quando eu ouço esse até aqui, sempre me remete a um limite, a algo que você determina, é até aqui. E eu gostaria que vocês lessem depois todo o contexto dessa palavra. O povo de Israel estava aqui sendo, na iminência de ser atacado pelos filisteus, e eles então pedem a Samuel: clamem por nós, continue clamando por nós, não deixe de clamar por nós. E Samuel os convida então a um arrependimento, a uma consagração, a uma entrega, e os inimigos os atacam e eles vencem, e por conta dessa vitória Samuel então erege ali um lugar onde ele declara ali a vitória do Senhor, e esse Ebenezer significa pedra de ajuda, declarando então que até ali o Senhor esteve com eles, os ajudou e concedeu então a eles a vitória. E amados, nós estamos num tempo, todos nós sabemos que é um tempo onde nós temos dito isso: o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor está conosco. E eu creio, se você está aqui hoje é porque o Senhor tem te sustentado. Se nós estamos aqui é porque o Senhor tem estado conosco. A fidelidade dele é permanente nas nossas vidas. Mas nós sabemos também que nesse limite até aqui para Deus é ilimitado. Porque ele diz: eu estou contigo hoje e vai estar eternamente. Amém. Nós ouvimos isso na ministração da semana passada. Só que quando eu pensava a respeito disso, quando o Senhor ali diz: eu estarei convosco até o final, até a consumação dos séculos, antes vem uma ordenança. Ele estava ali dizendo: ide por todo mundo, fazei discípulos, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sempre que na palavra o Senhor promete estar conosco, ele anteriormente nos chama também a uma consagração, a uma obediência à sua palavra. Então é importante que nós estamos aqui hoje, eu tenho certeza que nesse desejo, nesse anseio, de aprender mais, de nos consagrar mais, de viver uma vida em santidade na presença do Senhor, e que o nosso desejo seja esse, de caminhar mais perto do Senhor, reconhecendo que sem Ele nós nada somos, nós nada podemos fazer, que é isso que a palavra nos fala, reconhecendo que até aqui Ele esteve conosco, Ele está conosco, Ele estará conosco. Mas é importante você estar na presença dEle. É importante você estar meditando na sua palavra, vivendo em obediência, se consagrando mais, fazendo como esse povo aqui, que era um povo que estava afastado do Senhor. A arca da aliança tinha sido retirada da presença deles, que simbolizava a presença de Deus. Então, eles clamam por uma misericórdia do Senhor, eles clamam por perdão. O profeta diz a eles: se arrependam, é necessário arrependimento, é necessário retroceder, é necessário voltar atrás, abandonar todos os deuses. Se você ler esse texto de 1 Samuel capítulo 7, abandone tudo aquilo que tira o lugar do Senhor na tua vida, e então o Senhor estará contigo até a consumação. Até aqui o Senhor te ajudou. Nós louvamos ao Senhor porque Ele tem nos sustentado, e com graça, com misericórdia. É maravilhoso nós passarmos por esse tempo. É um tempo de aflição, é um tempo de luta. Nós sabíamos que, pela palavra, que eles aconteceriam, e o Senhor tem mantido a nossa fé, que Ele continue assim, sustentando a cada um de nós, debaixo dessa graça, debaixo desse amor, debaixo dessa misericórdia e dessa convicção. Porque tem que haver essa convicção no nosso coração de que é Ele, somente Ele, e todas as coisas são para Ele. Amém? Vamos orar mais uma vez. Nós te louvamos, Pai, pela oportunidade que nós temos de estar reunidos como igreja, família do Senhor, Pai, reunida neste lugar, nesta noite, para te prestar um culto, para te prestar louvor, para te prestar adoração. E nós sabemos, Pai, que essa palavra ela produz em nós, ó Pai querido, aquilo que é o desejo do Senhor. E nós te pedimos, ó Pai, prepara o coração de cada um que aqui está, que haja um terreno, Senhor Deus, haja uma terra boa, para que a Tua palavra seja lançada e produza frutos, ó Deus. Glorificamos ao Teu nome, porque até aqui o Senhor tem estado conosco, até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado, Pai querido, tantas vitórias, tantas bênçãos, tantas maravilhas, mesmo diante de tantas aflições que o mundo tem enfrentado. Nós suplicamos, ó Pai, que o Senhor continue a sustentar a nossa fé em Ti, ó Pai,
o Senhor continue a fortalecer a cada um de nós, ó Pai, que nós possamos ser aqueles que também auxiliem outros, Pai querido. Tua palavra diz que nós devemos, Pai, ser aquele que é apoio, que é sustento, que é aquele que também ajuda aqueles que estão caminhando, Pai, com dificuldade. Por isso usa a Tua igreja, Pai, sustenta e fortalece a Tua igreja, para que nós possamos também acolher aqueles que vêm até nós, ó Pai, com amor, com cuidado, ó Pai querido, com zelo, ó Deus, sempre visando glorificar e exaltar o Teu nome, ó Deus. Te prestamos este culto, essa adoração, e já te pedimos, ó Pai, fala ao nosso coração, desde os pequeninos que estarão na sala ao lado, ó Deus, que o Senhor também ministre o coração de cada um deles, ó Pai, que eles venham também ter uma fé forte, Pai, uma fé verdadeira, uma fé que se rende realmente ao senhorio de Cristo, que nada, Pai querido, venha tirá-los dos Teus caminhos também, ó Deus. Nós oramos a Ti e consagramos esse tempo, Pai, em louvor, em adoração e agradecimento, Pai, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Amém. Pode ser assim. Olá, meus irmãos, a graça e a paz, tudo bem com vocês? Amém. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Ele está no nosso meio, amém? Ele está tão presente que Ele está dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo. Quão bom é saber dessa verdade. Apesar do isolamento social, aquele qual o céu não pode conter, a presença está conosco. Louvado seja o Senhor. Queridos, nós vamos voltar aqui, nós estamos na exposição de 1 Tessalonicenses, qual nós denominamos de comunidade. Hoje, com a graça de Deus, nós estamos caminhando para a última mensagem desta série. Eu quero convidar você a voltar então a abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 19 ao versículo 28. Coisas preciosas o Senhor tem a nos ensinar aqui. E quão importante nós sabermos que, por mais cativante que seja a comunidade, ela tem sempre que aperfeiçoar, ela tem sempre que aprender, ela tem sempre que se arrepender, se voltar para o Senhor. E eu creio que a exortação a partir do versículo 19 vai confirmar ao nosso coração, sim, aquilo que nós devemos continuar fazendo, aquilo que não devemos fazer, mas é uma verdade que nos sustenta, que é maravilhosa. E Paulo, apesar das exortações que deu nessa carta, apesar dos elogios que deu nessa carta, há algo poderoso no final que eu quero que você saia daqui com essa convicção em seu coração. A partir do versículo 19, todos acharam? 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do versículo 19. Todos acharam? Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afaste de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Irmãos, orem por nós. Saudem todos os irmãos com um beijo santo. Diante do Senhor encarrego vocês de lerem esta carta a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Vamos orar uma vez mais? Senhor, nós estamos aqui uma vez mais sedentos pela Tua verdade, Senhor Deus. Se não for o Teu Santo Espírito, Senhor, não passará de palavras vazias, soltas ao ar. Mas nós cremos que o Teu Santo Espírito está aqui. Nós cremos que Ele falará ao nosso coração, como tem falado durante todas as ministrações. Nós dependemos de Ti, Senhor. Por isso, Senhor Deus, vem uma vez mais, Senhor. Vem, Senhor Deus, e introduz, imprime essa palavra em nosso coração. Usa-me como instrumento, unge a minha vida, Senhor, para anunciar esta verdade. E que ela consuma tanto o meu ser quanto a vida daqueles que ouvirão, seja aqueles que já estão presentes, aqueles que não puderam estar aqui no dia de hoje, mas que ouvirá porventura esta mensagem gravada. E aqueles que o Senhor tem alcançado através, Senhor Deus, dessas ministrações. Por isso, faz a Tua obra em nosso meio, Senhor Deus, e seja o Senhor bendito e glorificado ao final desta mensagem, em nome de Jesus. Amém, queridos? Uma breve introdução para nós recapitularmos o contexto a partir do tempo que a gente
ficou um bom tempo sem tratar esta carta desde o ano passado. Então eu quero resgatar desde o capítulo 1 de maneira bem sintetizada, só para nós encaixarmos o que essa palavra tem a ver conosco. Lá no capítulo 1, o apóstolo Paulo ele vai romper em ações de graça, e justamente pela fé e o exemplo daquela igreja. Foi uma das coisas que chamou a nossa atenção quando nós começamos a estudar esta carta de 1 Tessalonicenses. Paulo, com ações de graças diante do Senhor, ele rompe ali em alegria, em gratidão a Deus pela fé e pelo exemplo daqueles irmãos. Então você já começa a perceber que fé e conduta, elas caminham junto. Não adianta falar, tenho fé, mas não tenho conduta. Ah, eu tenho conduta, mas baseado em quê? Na verdade, Deus, a fé, ela tem que caminhar junto. No capítulo 2, Paulo ele vai tecer uma defesa sobre supostas acusações que estavam sendo feitas sobre ele e os seus companheiros Silas e Timóteo, que estava ali com ele. Então Paulo ele vai tecer uma defesa porque ele estava sendo acusado de ser como aqueles charlatões, como aqueles enganadores itinerantes que passavam na cidade tentando ter reconhecimento pessoal e também arrecadar fundos financeiros. E o apóstolo Paulo lá no capítulo 2 ele vai tecer ali uma defesa, né, que estava sendo feito acusações sobre a vida dele e dos seus companheiros. No capítulo 3, Timóteo, que havia sido enviado por Paulo a Tessalônica, ele traz boas notícias a respeito da fé e do amor daqueles irmãos. Paulo, nós já estudamos lá no começo da carta que ele não fica muito tempo ali em Tessalônica, ele prega o evangelho, mas ele tem que sair corrido, porque se levantaram ali, uns homens judeus levantaram uma calúnia e eles tiveram que sair na calada da noite e enviaram Paulo para Bereia. Mas ali então ele ficou preocupado com o que iria acontecer com aquela comunidade, e tanto que Paulo amava aquela comunidade, ele envia para aquela comunidade Timóteo para trazer notícias. E quando Timóteo chega lá, ele fala do amor e da fé que aqueles irmãos tinham. Ou seja, eles receberam a palavra de Deus como ela verdadeiramente era, eles acreditaram naquela verdade e eles começaram a viver aquela verdade. E aí aquilo alegrou o coração de Paulo. Já no capítulo 4 fala a respeito de instruções práticas. Primeira coisa que fala no capítulo 4, no versículo 1, é de que como nós devemos viver para agradar a Deus. A nossa vida como um cristão não é para receber a salvação, nós já passamos isso no capítulo 1, Deus nos elege nele, mas a vida daqueles que estão em Cristo agora vivem para agradar o seu Senhor, e ali no capítulo 4, no início, ele fala de que maneira nós devemos viver para agradar o Senhor. E uma das coisas que ele fala, que a vontade de Deus, ali dentro do capítulo 4, no versículo 3, ele fala que esta é a vontade de Deus para vocês, a vossa santificação. A vontade de Deus para o povo dele é que viva de maneira santa, separada para ele. Deus te comprou, Deus te separou para ele, então ele quer que nós vivamos para ele. Isso tudo dentro do capítulo 4. Quando inicia o capítulo 5, ele diz que nós devemos andar vigilantes, sóbrios, ali esperando a volta do Senhor Jesus Cristo. Isso não nos dá o direito de viver de qualquer maneira, olhando para o tempo e saber, eu acho que Jesus não voltará agora, enfim, querer calcular a época que Jesus voltará, para aí sim nós começarmos a arrumar a nossa vida. Não, vocês têm que viver, em outras palavras, como se Cristo estivesse voltando amanhã, vigilantes, porque nós sabemos que se Cristo não voltar, nós podemos ir antes, não é assim? Nem morre velho, morre criança, morre bebê, às vezes nem nasce, já na barriga. Mas nós temos que, como cristãos, andar vigilantes, não como filhos das trevas, mas como filhos da luz. Ainda no capítulo 5, do versículo 12 ao 13, nós fomos instruídos ali que nós venhamos ter estima e amor por aqueles que lideram no Senhor. Honrar líderes, e ali somente não está falando somente de pastores e presbíteros, mas todos aqueles que têm uma autoridade dentro da comunidade, aqueles que lideram segundo a vontade de Deus, e fala que nós devemos amar e honrar esses homens. E ali fala por causa de quê? Por causa daquilo que eles cumprem. Por causa do chamado deles, não porque eles são carismáticos, não porque eles têm um estudo, uma capacitação, de uma docência perfeita, não, por causa daquilo que eles exercem. Eles estão cuidando das vossas almas, em outras palavras. É por isso que nós devemos honrar e amar homens como esse. Mas ainda ali no versículo 14 do capítulo 5, na última mensagem fala que não somente os líderes ele tem um papel de ensinar, de admoestar a comunidade, mas ele fala ali que também aqueles que são liderados uns aos outros, que nós devemos admoestar os insubmissos, consolar os desanimados e amparar os fracos, e ser longânimos ou paciente com todos. Então não é um papel somente do líder, né? A comunidade, conforme ela vai crescendo, nós passamos da última mensagem, fazer discípulos, é ensinar a guardar todas as coisas que ele nos tem ordenado. Então a comunidade faz parte disso.
quando você instrui um irmão, quando você admoesta ele, quando ele é insubmisso, quando você consola ele, quando está desanimado, quando você ampara ele, quando ele está fraco na fé, você está fortalecendo, você está edificando, você está fazendo um discípulo, em outras palavras. E essa responsabilidade não é só do pastor, é de toda a comunidade, amém? Que Deus levante aqui no nosso meio discipuladores. Então, na parte prática da carta, é que essa instrução do versículo 19 entra para nós aqui dentro desse contexto de exortações práticas. E o apóstolo Paulo, no versículo 19, na minha versão, vai dizer assim: não apaguem o espírito. E é interessante que o apóstolo Paulo ele vai assemelhar o espírito com o fogo. Porque a ideia aqui é de não apagar. Então você vê que ele traz uma semelhança como se fosse o fogo. Mas a ideia aqui, queridos, é que a obra do espírito não deve ser oposta. A ideia de apagar o espírito não é perder salvação, tá bom? Irmão, cuidado, vai apagar o espírito, e aí você vai perder a salvação, porque o que te mantém salvo é o espírito em você. Não, a ideia aqui de apagar o espírito é você se opor à obra do Espírito Santo. Aqui nesse contexto, principalmente está falando de dons espirituais. Porque se você separar o versículo, né, você pode sempre aplicar de maneira errada e falar assim, cuidado, irmão, você vai acabar apagando o espírito, vai perder sua salvação. E aí você não pode fazer isso. Mas a ideia aqui é de se opor contra a obra do Espírito Santo. O fogo, quando queima, ele não pode ser apagado. Assim também o Espírito Santo, quando age, ele não pode receber resistência. Olha só a ideia aqui a respeito de apagar o Espírito. Assim como o fogo está ardendo e não pode ser apagado, o Espírito Santo, quando está agindo, ele não deve receber resistência. O Espírito Santo precisa ser parte essencial da comunidade. O Espírito Santo deve agir no nosso meio livremente, ele tem liberdade para isso. Isso vai ficar claro durante a mensagem. Não apagar o Espírito Santo, como isso pode acontecer? Então é aqui que eu quero que você preste atenção, porque não adianta a gente só ler um versículo e tentar entender o que é apagar o Espírito Santo. Pode vir um monte de coisa na nossa mente, principalmente perder a salvação, que eu estou negando, eu consigo resistir assim totalmente ao Espírito Santo, mas do que está dizendo, como eu posso resistir ao Espírito Santo? No contexto imediato, o versículo 20 vai responder para nós. Como nós podemos resistir ao Espírito Santo? Não tratem com desprezo o quê? As profecias. Nós apagamos o Espírito quando nós opomos a ele desprezando as profecias. Quando nós desprezamos as profecias vindo da parte de Deus, nós apagamos o Espírito. É claro que nós vamos entender isso aqui. Profecia aqui vai se referir à revelação dada por Deus através de alguém dotado, ou seja, pelo dom de profeta, ou aqueles que receberam o dom de profecia. Eu não vou abrir, mas eu queria que você anotasse para que você refletisse depois. Se você depois ler com atenção Atos capítulo 11, versículo 27 e 28, vai falar ali a respeito de um homem no Novo Testamento, já inserido na nova aliança, chamado Ágabo, que era um profeta do Senhor. Então você vai ver que havia profetas ali no Novo Testamento. Quando você for ler depois com atenção Atos capítulo 13, versículo 1, apóstolo Paulo, que está ali com o nome de Saulo, também está entre outros homens, e ali fala que eles são mestres e profetas. Então você vai ver que de alguma maneira no Novo Testamento havia uma classe de profeta. É claro que nós vamos saber o que é isso aqui diante das Escrituras, mas com frequência essa questão da profecia refere-se à palavra escrita na Bíblia. Por isso que eu queria que você agora abrisse com atenção 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, e olhasse para lá. 2 Pedro, capítulo 1, do verso 20 ao 21. Vou pedir essa leitura para o pastor Diogo, por favor, pastor Diogo. 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, por favor, pastor. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura, atualmente particular, é elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movida pelo Espírito Santo. Ok. Olha só que interessante. Quando nós vamos pegar o profeta Ágabo ali no texto de Atos que eu dei para vocês no capítulo 11, e Atos 13, que fala que o apóstolo Paulo também era mestre e profeta, nós temos que entender, queridos, que nesse período que nós estamos aqui lendo da carta ali em Tessalônica, o cano não estava fechado, ou seja, a Bíblia não havia sido fechada todo o Novo Testamento.
Então ela estava sendo escrita. Homens ainda eram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Eles tinham autoridade. Mas essa autoridade, ela nunca contradizeria as escrituras que já foram reveladas no Antigo Testamento. Os profetas se levantavam para trazer aquilo que já havia sido feito, nunca se contradizendo. E uma nova revelação, mas inspirada pelo Espírito Santo, aonde seria testificada. Mas quando você vai ler 2 Pedro, o texto que o pastor leu no capítulo 1, do verso 20 ao 21, ele vai dizer aqui, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram o quê? Da parte de Deus, impelidos por quem? Pelo Espírito Santo. É justamente isso. Como eu apago o Espírito Santo? É quando eu resisto àqueles que têm o dom da profecia, porque quem dota as pessoas para edificar o corpo de Cristo é o Espírito Santo. Então ali nós vamos entender o contexto que havia homens que estavam repelindo, estavam impedindo essa ação de homens que estavam se levantando para falar da parte de Deus. E aí nesse contexto Paulo fala, cuidado, em outras palavras, não tomem cuidado para que vocês não apaguem o Espírito, para que vocês não rejeitem a profecia. Justamente aqui em 2 Pedro, a profecia pelo qual ele fala aqui, é a palavra escrita revelada para nós. E aí como nós podemos então apagar o Espírito? Quando nós rejeitamos conscientemente aquilo que está escrito nesse livro chamado Bíblia. E justamente, principalmente nesse contexto aqui, havia homens que nós já tratamos no capítulo anterior, que eram homens que estavam ociosos, que sabia, pensava que Jesus Cristo já estava para voltar, eles abandonaram os seus trabalhos, e aí o que eles começaram a fazer? Viver das custas dos irmãos, e aí também, como se isso não bastasse, eles começaram a se intrometer na vida dos demais. E aí Paulo, na segunda carta de 2 Tessalonicenses, ele fala, aquele que não trabalhar, que não coma. Porque Paulo já havia advertido esses homens na primeira carta. Na segunda carta parece que já ainda estava acontecendo. De alguma maneira, pode ser que nesse contexto eles estavam desprezando a profecia, porque esses homens estavam exortando da parte de Deus, mas eles estavam resistindo. Eles não estavam se submetendo a essa verdade. E não somente isso, pode ser também uma outra razão que já está descrito ali no capítulo 2, quando nós passamos ali. Quando Paulo ele vai tecer uma defesa sobre supostas acusações que estavam vindo sobre ele e seus companheiros. E ali fala que haviam homens que provavelmente passavam por aquela cidade enganando, como eu disse aqui na introdução. E aí o que acontece? De tanto que tem enganadores, eles começaram a resistir. E aí qual era a saída? Se vinha alguém falar que é da parte de Deus, simplesmente a gente rejeita. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Se você tem uma experiência e uma suposta comunidade evangélica, igreja, o nome que você quiser usar, e lá as pessoas usam a palavra de Deus para manipular, manejar, isso pode endurecer o coração. E quando chegar alguém da parte de Deus para falar a verdade, simplesmente as pessoas rejeitam. Tive experiências assim que machucaram muito. E você, não sei se você já conversou com pessoas que estão desigrejadas. Nem todas estão desigrejadas porque elas acham que isso é fenomenal, mas porque foram feridas dentro da igreja. E aí foram atrás de uma suposta verdade e descobriram que aquilo não era uma verdade. E talvez o que estava endurecendo o coração dessa comunidade poderia ser duas coisas. A rebelião, a rebeldia de não se submeter à vontade de Deus que estava sendo transmitida através desses homens chamados profetas e através das escrituras, mas também de tanto que eles receberam esses homens enganadores, eles fecharam o coração. Então qual é a única saída? Se chegar alguém da parte de Deus aqui, o que a gente faz? Simplesmente rejeita. E não é à toa que o apóstolo Paulo ele tem que tecer uma defesa, porque ele estava sendo acusado de ser mais um daqueles homens. O apóstolo Paulo e seus companheiros é simplesmente mais um desses enganadores que passam por nós, se falam que são homens assim excepcionais, têm uma oratória, têm um conhecimento, falam que são até de Deus, mas quando a gente menos espera, ele pega os nossos tesouros, o reconhecimento que nós tínhamos para dar para eles, vão embora. Aí aparece outro, e aí faz a mesma coisa. Quando aparece o terceiro, quarto, eles falam, não, quem é homem de Deus? Não, já estamos cansados desses homens de Deus aí que passou por aqui. E uma das coisas poderia ser isso, eles rejeitarem essa ação. Mas essa seria a mais fácil solução, humanamente falando, rejeitar.
Mas o que Paulo fala aqui para eles, que ao invés de eles desprezarem, resistirem ao Espírito, Paulo dá uma solução para esses homens. E ele vai dizer, em vez de você desmerecer a palavra proclamada, em vez de você desmerecer aqueles que estão vindo até vocês falando, é Deus que está trazendo essa mensagem, Paulo no versículo 21, então, ele vai trazer algo para esses homens, tentando instruí-los, que o caminho não é rejeitar. O caminho está no versículo 21, mas põe à prova o quê? Todas as coisas. E faça o quê? Fiquem com o que é bom. Então Paulo aqui ele vai estabelecer a ação correta como nós devemos fazer. O sinal não é rejeitar totalmente. Ah, porque uns vieram até nós e falaram que era uma verdade, de verdade não era. Veio o segundo, o terceiro. Agora nós estamos cansados, nós simplesmente rejeitamos. Não. Paulo fala, em vez de vocês rejeitarem, põe à prova todas as coisas. Porque pode acontecer, queridos, no meio da igreja, assim como Deus levanta os seus, muitas vezes Satanás planta um joio lá dentro. E aí começa a fermentar a igreja, trazendo falsos ensinamentos. Gálatas mesmo, o pastor pregou na igreja, Paulo tem que exortar a igreja porque eles estavam acreditando num outro evangelho que não era o evangelho. Para você ver que o negócio é tão sutil que aí as pessoas já não julgavam mais. O apóstolo Paulo trouxe a verdade, eles haviam se convertido. Quando o apóstolo Paulo sai, homens entram ali para trazer um outro evangelho que não era o evangelho da graça. E Paulo fala, o que acontece com vocês? Vocês estavam correndo tão bem. O que aconteceu? Receberam aquilo como se fosse uma verdade e não analisaram a Bíblia, o que ela tinha a dizer a respeito daquilo. Por isso que Paulo, quando ele vai aqui em Atos capítulo 17, ele exalta uma igreja lá de Bereia. Fala, os bereanos eram sensacionais. Eu chegava lá, ok, ouviam, eles nos desprezavam, mas eles iam checar nas Escrituras. E a saída que Paulo dá para nós aqui é, em vez de vocês rejeitarem a ação, não façam isso. Vá até as Escrituras e põe à prova todas as coisas. Se vir um homem, é de Deus, ok, o ouça. E aí o que você tem que fazer? Julgar se é isso de fato que as Escrituras estão dizendo. E quanto mais você se alimenta das Escrituras, queridos, você vai pegar no ato. Não dá. Por isso que eu não indico, não é porque é soberba, não é porque é arrogância. Se a pessoa chegar em mim e falar, estou escutando certo pregador, você me indica? Eu vou ser muito sincero, irmãos. Se for para pensar as coisas boas que tem ali, eu falo, melhor não. Se você vai ter que analisar, sabe que entre essas linhas, muitas coisas vai em contra a palavra de Deus, não faça isso, eu não indico. Se for um cristão maduro que ouve, você pode ter certeza, com o tempo que a gente tem no Japão, você chega em casa, tem que fazer comida, a mulher, os filhos vão dormir. Duvido que você vai perder tempo se você tem um discernimento espiritual e ouvir qualquer coisa. Você ouvir, tá errado, você não vai querer mais ouvir aquele pregador. Por isso que aqui, qual é o caminho para nós? Analisarmos todas as coisas, colocar à prova todas as coisas. E se não está nas Escrituras, ele vai dizer aqui mais para frente o que nós devemos fazer. E esse conceito, ele já é um conceito antigo. Porque desde que o pecado entra no mundo, junto com o pecado entra o engano. Até porque o pecado entra por um engano, né? A serpente vem ali, né? E engana a Eva dizendo que não era nada daquilo. Ela poderia comer, que simplesmente ela se pareceria com Deus. E já começa no engano. E depois do pecado, esse engano também está no coração do homem. Por isso que lá em Deuteronômio, eu convido você a abrir comigo lá, no capítulo 13, do versículo 1 ao 4, olha só o que o Senhor já disse ali na sua lei, para aqueles homens que eles estivessem atentos. Deuteronômio capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 4. Eu vou pedir essa leitura para a nossa irmã Nayara. Os demais acompanhem o texto, por favor. Deuteronômio 13, do verso 1 ao versículo 4. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder que tal sinal ou prodígio de que ouve falado, e disser, vamos após outros deuses que não conhecestes, e servi-los, não ouvirás as palavras deste profeta ou sonhador, porquanto o Senhor, vosso Deus, vos prova para saber se amais o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor, vosso Deus, e a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, e ouvireis a sua voz, e ele servireis
a ele e vos achegareis. Uau. Então você vê a orientação do próprio Senhor ao povo, dizendo aqui, olha, se aparecer no meio de vocês profetas com predições, ele está dizendo aqui, e acontecer de fato milagres, e aquilo que eles estão falando pode até acontecer, ele fala, toma cuidado. Mesmo que eles falem assim, olha, tem uns deuses novos aí, tem uma nova moda aí no meio gospel. Não, vamos lá, vai dar tudo certo. Uau, mas tem milagre, pastor. O cara fala, adivinha lá, o RG dele, o número, tudo. Meu Deus, ele sabe a rua que eu moro, tudo. Quem falou para ele? Meu Deus, é do Senhor. Não, meu irmão. O que ele está dizendo aqui, se ele falar assim, vamos seguir a outros deuses, o que ele fala assim? Não dê ouvidos a eles. E aí ele vai dizer no versículo 4, sigam somente o Senhor, o seu Deus, e tema a Ele somente. Quem parece aqui que chegou com uma proposta diferente lá no Novo Testamento, dizendo assim, se prostrado me adorares, dareis aí os reinos da terra para você. E aí Jesus diz algo semelhante ao versículo 4, siga somente o Senhor, o seu Deus, e tema somente a Ele. Olha só, o verbo encarnado, não tem como chegar no verbo encarnado e falar uma nova proposta de vida. Arreda Satanás. Então você vê a rejeição, é você ouvir aquilo que tem a nos dizer, e nem milagres, queridos. Acho que é Martinho Lutero que tem a frase, né, veio na minha mente, não está aqui no meu esboço, nem que faça chover milagres. Se não estiver nas Escrituras, rejeita, queridos. Aí eu posso, né, outro dia eu estava conversando com uma pessoa a respeito de milagres, falou, mas nossa, acontece milagre agora, não é de Deus? Irmão, Satanás faz milagre. Aí a gente citou a respeito do Dr. Fritz. Quem conheceu no Brasil o Dr. Fritz? Ele fazia coisas assim, pegava uma faca de manteiga, de passar manteiga, e fazia uma operação de catarata facinho você. Tirava tumor, a pessoa saía dali zerada da caixa. Você queria coisa mais sobrenatural que isso? Milagre. Chico Xavier escrevendo, psicografando ali a letra da pessoa que havia partido. Uau, milagres, coisas sobrenaturais. Isso não quer dizer que Deus está no meio, amém? Mas Deus nunca vai contradizer a sua Escritura, por mais sobrenatural que haja no nosso meio. Por isso, provem todas as coisas, ele fala. O caminho não é rejeitar. Prove, está de acordo com as Escrituras? Amém, seja bem-vindo. E se está contra as Escrituras, mas parece algo encantador, maravilhoso, está fazendo o bem, o que eu faço com isso? Deixa aí de lado, ele vai dizer daqui a pouco. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29, vai dizer que nós devemos julgar também. Olha só o que vai dizer 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29, diz assim: tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Então ali na igreja de Corinto era uma igreja farta de dons espirituais e dons de profetas ali. Homens que supostamente, olha, estamos aqui falando em nome do Senhor. Ok, fale 2 ou 3 aí, haja uma ordem na igreja. E o que a gente faz? A gente aceita essa palavra? Ele fala, falem 2 ou 3 e outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Então o apóstolo Paulo, por mais que ele planta aquela igreja, ele sabe que dons vêm do Senhor, mas ele sabe que pode acontecer de pessoas estar falando ou tanto por trás espíritos malignos ou a própria carne. Às vezes eu quero falar que eu sou espiritual, eu falo, irmão, eis que te digo, tá falando pra você casar com a irmã lá. Oh Jesus, eu estava tanto orando por uma mulher, para um marido, eu recebo. Prove todas as coisas. Não é porque estão falando, os demais ele fala, julguem cuidadosamente. Irmão, ok, mas não custa nada, né? Você dá uma julgada aí. 1 João capítulo 4, versículo 1. A instrução de João para a igreja também. Olha só o alerta que João vai dar. 1 João 4, 1. 1 João 4, 1 diz assim: amados, não creia em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Julguem os espíritos, e a ideia aqui é que por trás de um homem ou é o Espírito Santo que está agindo, ou pode ser até um espírito maligno, quando não é a carnalidade, né? O irmão ali diz que está falando segundo Deus, é a própria carne dele. Mas examine os espíritos para ver se procede de Deus. E olha só, por que o alerta? Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Estamos vivendo dias diferentes, sim ou não? Quantos falsos profetas não há no meio do circo evangélico? E qual é o crivo para nós, queridos? É a palavra de Deus, mais uma vez.
Por isso que nós insistimos na palavra de Deus em ensinar, em pregar, discipular, falar para que vocês mesmos leiam a palavra de Deus, para que quando chegue, vai acender o sensorzinho lá, o Espírito Santo. Opa, cuidado, falso profeta, né, na redondeza. Nós temos que estar alertas ali. E aí volte ao texto, versículo 21, se você saiu de lá, 1 Tessalonicenses capítulo 5. Ele vai dizer que nós devemos provar todas as coisas. A ideia do texto aqui, queridos, não é experimentar todas as coisas. Mas a ideia é, em vez de você menosprezar a palavra profética, você precisa testar para saber se ela é de fato uma palavra profética vindo de Deus. Então a ideia ali não é prove todas as coisas, porque se a gente aplicar, eu já ouvi bastante pessoas falarem, e a gente aplicar fora do contexto vai para qualquer lugar e retém o que é bom. Não, ele está dizendo aqui, se alguém está falando da parte de Deus, é num contexto de comunidade onde se diz que levantou um profeta para dizer assim diz o Senhor. Ele fala que é aqui que você deve experimentar, no sentido de não, vou experimentar um filme e vou reter só o que é bom, não é isso. A ideia aqui das Escrituras, para você provar, colocar à prova. Não é assim, vamos lá experimentar para ver. Por exemplo, tem um homem lá que ele é até bacana, ele fala uns negócios engraçados. Ele fala de vez em quando uns negócios que dá para aplicar na minha vida. Não é para experimentar essas coisas. É quando você estiver num lugar onde está dizendo assim, aqui se prega uma profecia bíblica, é ali que você deve colocar à prova todas as coisas. E não aceitar todas as coisas. Por isso que ainda no versículo 21 ele fala para nós o que nós devemos fazer aqui. Ficar com o que é bom. A ideia de o que é bom aqui é ficar com o que é genuíno, verdadeiro. Porque se eu falar o que é bom, aí vai depender muito do seu senso. E você não do que as Escrituras diz. Talvez a sua carnalidade está querendo alguma coisa, aí você vai num lugar que você fala assim, gostei, legal esse pastor aí, hein? Falou justamente o que eu queria ouvir. E aí o que é bom aqui é o que é verdadeiro, o que é de acordo com as Escrituras. E eu vou ser muito sincero, muitas vezes o que é de acordo com as Escrituras, a nossa carne fala assim, será, Jesus? Será que foi um erro do autor aqui, não tradutor? Porque confronta, queridos, nem sempre é agradável quando nós lemos a Bíblia, nem sempre é agradável quando ouvimos uma palavra de Deus e vai lá numa ferida nossa. Aí, irmão, quantos quer vitória? Glória! Aí você já quer reter o que é bom, né? Mas a verdade do que é bom aqui é aquilo que é genuíno, aquilo que é verdadeiro, não aquilo que é bom para mim, mas aquilo que é de segundo as Escrituras. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, queridos. Olha só aqui o que a profecia traz para nós, aquilo que vem da parte de Deus, quando as Escrituras são expostas. Os que desprezam as profecias são privados aí de algumas coisas que o texto vai nos dizer aqui. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Olha só quando nós desprezamos as profecias verdadeiras, aquilo que é bom. Olha só o que nós perdemos, o que nós somos privados aqui. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3 vai dizer assim: mas quem profetiza o faz para o quê? Edificação, que mais? Exortação e consolação. Quando você rejeita o que é bom da parte de Deus, você está rejeitando a edificação, o encorajamento, que é a exortação, né? Não necessariamente só exortação em repreensão, mas encorajar a pessoa, e consolação. Quando você rejeita aquilo que vem da parte de Deus, o que é bom de fato, você se priva disso, da edificação. Porque a edificação vem através de um dom do Espírito chamado profecia, que é a palavra de Deus anunciada, amém? A consolação verdadeira vem através das Escrituras. O encorajamento, a exortação verdadeira vem através das Escrituras. Quando você resolve deliberadamente apagar o Espírito, você se priva de tudo isso. E aí, se eu fosse aplicar de maneira pessoal, implicação, não uma aplicação diretamente ao texto, você apaga o Espírito simplesmente quando você está lendo as Escrituras e sabe que aquilo precisa ser feito. Você entende, mas não é que você está orando para Deus mudar o seu coração para fazer, você simplesmente rejeita. Você sabe que aquilo é verdade, mas o que você faz? Não. Passa a página. E aí você vai ler Provérbios, vai ler Salmos, né? Não que a palavra de Deus não exorte, mas você sempre quer pensar as palavras no meio da Bíblia,
né? Mas o fato é que quando nós retemos aquilo que é bom de fato, aquilo vai edificar a nossa vida. Edificar nos fazendo mais parecido com Cristo Jesus. Quando você precisar ser exortado e encorajado, as Escrituras têm tudo aquilo que você precisa ter. E a mesma coisa que quando você precisar consolar alguém, você não precisa de métodos humanos para fazer isso. A própria palavra de Deus, ela traz o consolo aos homens. Nós conhecemos o verdadeiro Consolador, que é o Espírito Santo de Deus em nós. E a palavra de Deus nos apresenta esse Espírito, a palavra de Deus nos apresenta aquilo que vai nos transformar na imagem de Cristo, a verdadeira exortação que nós chamamos aqui de encorajamento, todas essas coisas, a profecia que é boa, genuína, verdadeira, ela vai trazer. E aí nós poderíamos comparar, então, aquela que não é a profecia verdadeira, ela não vai trazer nenhum tipo de benefício. Ela não vai te transformar a imagem de Jesus Cristo, ela não vai te encorajar como de verdadeiramente deve ser, ela não vai te consolar. Justamente quando você vai ver as pregações centradas no homem, tudo para ele, você precisa ter aqui agora, não tem exortação, consolação. Fica frio aí que Deus vai resolver o seu problema. E a consolação verdadeira que as Escrituras traz, um Deus que perdoa os seus pecados e te deu a vida eterna, amém? Quer consolo maior que esse? O que vem depois disso é resto, amém? Olha que consolo, quem nos separará do amor de Deus? Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que consolo maior que esse, irmão? Diante da morte, do ente querido que morreu em Cristo Jesus, que consolo maior que isso? E edificação, então? Quando você vê a palavra de Deus te confrontando para te fazer parecido com Jesus, de fato, as Escrituras vai confrontar um pecado, ela vai te chamar um arrependimento. Aí você vai ouvir essas pregações de hoje, não tem nada a ver com isso. É tudo você pode em você, né? Tudo posso em mim mesmo. Né? Basta que eu cresça e Deus diminua. Faltava falar essas palavras, mas está bem carregada as mensagens disso, colocando o homem no centro. E aí quando vem uma mensagem dessa, versículo 22 do capítulo 5, se você saiu de lá, olha só o que ele diz: você vai reter o que é bom ao você analisar, mas o que é mal então? O que eu devo fazer? Olha o que vai dizer o versículo 22: afaste-se de toda forma de mal. É claro que a Bíblia vai falar aqui, e se você ler depois 2 Coríntios 6,14, que nós devemos não flertar com o pecado, porque que comunhão há entre luz e trevas? Não há comunhão nenhuma. Mas o sentido desse texto de abrir mão, ou se afastar de toda forma de mal, é justamente aquilo que não está de acordo com a profecia bíblica. Como nós vamos julgar a profecia bíblica? As Escrituras. Se ela não está de acordo com as Escrituras e o homem está dizendo, a pessoa que está falando que é da parte de Deus, o que eu devo fazer? Não está de acordo com as Escrituras. Afaste de toda forma de mal. Mas ele é legal, ele fala uns negócios que diverte a gente. Afaste toda aparência do mal. É claro que muitas pessoas pegam esse texto para dizer que tudo que é mal nós devemos fugir. Mas esse texto vai caber lá em 2 Coríntios 6,14, que não há comunhão entre luz e trevas. Mas nesse texto aqui não quer dizer isso. Afastar-se de toda forma de mal é de falsos profetas, daqueles que estão trazendo uma mensagem diferente daquelas que foram reveladas nas Escrituras. Por isso que isso é sério, queridos. Não é simplesmente assim, quem eu devo ouvir, aonde eu devo ir. Você tem a responsabilidade sobre a sua vida. Você tem esse livro tão precioso que é as Escrituras. Por isso que nós insistimos uma vez mais. Aprofunde nesse livro para que você comece a reter aquilo que é bom e se afastar de toda forma de mal. Então o caminho não é resistir. O caminho é julgar aquilo que está sendo dito. Amém? Aí agora no versículo 23, aqui é algo maravilhoso, e eu creio que o seu coração vai sair regozijando e o meu também. Diante de tudo que Paulo falou nas Escrituras, ele vai fazer uma petição aqui, e ele vai falar a respeito da fonte de poder que o crente tem, que eu e você tem, amém? Nós temos uma fonte de poder, e a petição do apóstolo Paulo, depois de exortar, de mostrar o caminho, de falar aonde nós devemos permanecer, ele vai dizer no versículo 23, que o próprio Deus da paz o santifique o quê? Inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só o que ele vai dizer aqui para nós, queridos, porque tudo que ele tem nos dado nas Escrituras, principalmente do capítulo 4, que é a maneira prática de nós vivermos, ele fala que a gente, em outras palavras, no versículo 23, que a gente não vai fazer isso sozinho, amém? Quem dá conta? Eu não dou conta. Quem dá conta de fazer tudo isso que a Bíblia está nos pedindo para fazer? Mas há sim a responsabilidade do homem, porque senão os imperativos não estavam aqui para mim e para você.
Há uma responsabilidade de um homem e há um poder que vem sobre nós, nos capacitando a cumprir a vontade de Deus. E é justamente essa petição que Paulo, mas ela não fica só na petição. Ele vai dizer aqui que esse poder nos santifique, queridos. E a primeira coisa que ele diz aqui, que esse Deus é o Deus da paz. Nós já, nas epístolas nós já passamos a respeito do Deus da paz. Lá no capítulo 1, se você quiser olhar para lá, Paulo, quando ele começa a carta no versículo 1, ele já vai dizer de graça e paz, que nós já passamos, é um cumprimento muito comum de Paulo. Ele vai dizer lá no capítulo 1, versículo 1, a vocês graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. E a paz qual Deus nos traz, vocês já estão cansados de ouvir essa mensagem aqui, não é a paz, a ausência de problema total na minha vida. A paz aqui é a paz entre nós e Deus. Nós estávamos em inimizade com Deus por causa do nosso pecado. Mas esse Deus da paz, ele vem até nós. Quando nós vimos ali, Lucas, na mensagem de Natal, capítulo 2, 14, aqueles anjos, quando aparecem, eles dizem, glória a Deus nas alturas e paz na terra, a quem o Senhor concede o seu favor. Quando Jesus vem, ele vem para glorificar a Deus, ele causa essa glória, mas ele também traz paz entre os homens, em qual ele concede o seu favor. Quem vem estabelecer paz com o homem é quem? Deus. Nós estávamos em constante inimizade com Deus. Romanos capítulo 5, verso 1, justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Qual é o meio de paz? Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse Deus de paz, aquele Deus que agora rompeu a inimizade, é esse Deus que Paulo clama para dizer que Ele vos santifique inteiramente. Então se Deus já rompeu a paz com você, o que mais Ele não vai fazer pela minha e pela sua vida, queridos? Se aquilo que nos separava já foi rompido na cruz do Calvário. E a petição de Paulo é para esse Deus de paz, é o que ele vai dizer aí. Ainda no versículo 23, ao dizer que o próprio Deus de paz o santifique inteiramente. A ideia aqui, queridos, é que Deus nos separe inteiramente do pecado e opere em nós o desejo de consagrar-se a Ele. O desejo que você tem de agradar a Deus vem dele mesmo operando em você. É o Espírito Santo que te convence, né? Do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então, o mesmo Deus que ele fala aqui, que te chama, ele vai falar aqui, esse próprio Deus o santifica inteiramente. No versículo 23, queridos, é um texto muito discutido. Eu não sei se você tem ouvido sobre isso, né? É sobre dicotomia e tricotomia. Ah, o corpo é o que? Alma e espírito? O corpo e alma, o corpo, alma e espírito? Na verdade, esse texto aqui não traz respaldo para dizer que ele tem 3 divisões. A ideia aqui da ênfase é dizer, olha, que ele te santifique o que? Inteiramente, ele vai dizer aqui, espírito, alma e corpo, ele quer dizer na sua totalidade. Tudo que você tem na sua existência, Deus santificará. Porque nós sabemos que esse corpo não habita nada de bom, mas um dia diz que nós receberemos o quê? Novos corpos. O Espírito nosso, Deus já está em nós trabalhando. Então, na nossa inteireza, ele fala que esse Deus da paz o santifica inteiramente, é que Deus está fazendo em nós, queridos, nem um fio de cabelo deixará de ser santificado até o dia de Cristo Jesus. Todo o nosso ser. Por isso que o pecado é uma ofensa a Deus ainda, porque nós pecamos no corpo. Essa matéria, apesar de a natureza pecaminosa ainda nos levar a pecar, nós não podemos dar lugar à carne. Porque é nela que nós desagradamos a Deus. Quando nós damos lugar à carne, quando nós cedemos às tentações, nós pecamos. E o corpo também é consagrado a Deus. Mas é claro que é Ele que está trabalhando em nós para que um dia esse corpo seja totalmente regenerado. E nós sabemos que isso só será na glorificação, na segunda volta de Jesus Cristo. Até lá o nosso corpo geme de dor. Nosso corpo fala, meu Deus, eu não deveria ter feito isso. E o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Maldito homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Né? O clamor de Paulo. Mas graças a Deus, Jesus Cristo nosso Senhor, Ele morreu por nós. E é isso que ele está dizendo aqui. O desejo de Paulo não é somente o desejo, é uma certeza que Deus fará em nós aquilo que Ele diz que fará. Amém? É o que diz o versículo 24. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Olha só, quem chama, segundo o versículo 24, é nós que nos apresentamos a Deus ou é Ele que nos chama?
Ele que nos chama. E aquele que nos chama, olha só a palavra de consolo, aquele que os chama é fiel e o fará isso. Esse que chamou você para o reino dele, ele vai santificar todo o seu ser até o dia de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Inteiramente, corpo, alma e espírito, e fala aqui da fidelidade de Deus. Se você voltar ao versículo, aí no capítulo 2, do versículo 12, vai dizer ali algo interessante. Vou pedir essa leitura para o nosso irmão Kelly. Aí mesmo em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, 12, filho. Exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que o chamou para seu reino e glória. Ele nos chamou para o quê? Seu reino e glória. Você vê que o chamado de Deus é específico, né? Ele chamou você para o seu reino e glória. Aquele que chamou você, ele fará isso. Ainda no capítulo 4, ainda dessa mesma carta, avance um pouquinho, capítulo 4, versículo 7, vou pedir essa leitura para o nosso irmão, deixa eu ver aqui, nosso irmão Mário em espanhol e nosso irmão Alex em português. Capítulo 4, versículo 7, irmão Mário em espanhol primeiro. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Ok, agora em português, irmão Alex. Porquanto Deus não nos chamou para impureza e sim para santificação. Uau. Então você percebe que Deus tem um chamado, mas não para permanecer no mesmo estado que nós estávamos. Aquele que chamou fará isso. O que ele fará? Ele nos chama para o seu reino. Nós já sabemos em Colossenses capítulo 1 que ele nos transportou ali do império das trevas para o reino do Filho amado, ou o reino do Filho do seu amor. Então você vê que é uma deslocalização. Ele tira você de lá. Deus nos chama. Aqui mesma coisa. Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 14 vai dizer lá assim. 2 Tessalonicenses 2,14 diz assim: Ele nos chamou para isso por meio de nosso evangelho, a fim de tomar em posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele fala que Deus nos chamou para isso. Isso o quê? Por meio do nosso evangelho. Então Deus nos chama o homem através das boas novas, do evangelho dele, a fim de tomar em posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você vê que é um chamado, claro. E a ideia aqui desse chamado para que ele te chame esse reino, para que ele te coloque e não deixar você na impureza, mas na santidade. É a mesma ideia de Filipenses 1,6, que aquele que começou a boa obra em vós, ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, e louvado seja o Senhor por isso. Então você vê que Deus não nos abandona. Porque é sempre aquela ideia, se dependesse de mim, virou a esquina, cai morto. Porque se dependesse de mim, Deus fala assim, ó, se você pecar, ó, morri na cruz, zerei a sua conta. Se você falhar de novo, já era, irmão. Fala sincero, quem consegue? Ninguém dá conta. Ninguém dá conta de fazer isso. Mas aquele que nos chamou é fiel e ele fará isso, ele nos santificará. Então você vê que ele nos confere poder para cumprir a sua vontade. Mas esse poder não é somente para que nós vivamos nessa terra. Esse poder está nos purificando e nos santificando dia após dia, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E é interessante de nós pensarmos isso, porque fala que Deus é fiel e ele fará isso. Ele fará isso por ele mesmo, porque ele prometeu que faria isso. Ele prometeu que perdoaria os nossos pecados, eles seriam lançados, em outras palavras, no poço do esquecimento. E aí você vai ver ali em 2 Timóteo 2,13, ele vai dizer, se somos fiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Quantas vezes nós não somos infiéis a Deus? É sério, irmãos. Quantas vezes? Mas a nossa infidelidade, não porque a gente planeja ser infiel, mas a gente vai acabar sendo infiel a Deus em qualquer momento. Mas a nossa infidelidade não anula a fidelidade de Deus, ele continua sendo fiel. O que eu posso me agarrar com força, o que me dá esperança é que ele que prometeu isso. Porque se dependesse de nós, esperança nenhuma, só você começar a ler a carta de novo, quantas coisas ali essa igreja já não estava vivendo, a igreja precisava viver, e você olha para a sua vida e fala assim, meu Deus, sou eu ali, eu não estou vivendo, eu não estou fazendo, meu Deus, se a minha salvação depender disso, como eu vou chegar até o final? Não, esse Deus que te chamou, ele está produzindo santidade no seu coração, e ele, a razão disso, a garantia disso é que ele é fiel. E ele vai fazer isso, amém? É esse Deus que nós estamos reunidos aqui. O Deus que é fiel e vai cumprir a sua obra que ele começou na minha
e na sua vida, amém? Louvado seja o Senhor. E aí ele conclui do versículo 25 ao 28 aqui com suas palavras finais, correndo para o final. Então Paulo depois conclui dizendo aqui: irmãos, orem por nós. Versículo 26, saudem a todos com um beijo santo. Diante do Senhor encarrego que vocês leiam essa carta a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Irmãos, orem por nós. Então, Paulo não é mais espiritual que ninguém. Paulo depende da graça, da misericórdia, do poder, da provisão que vem do alto, que é Deus, amém? Nós precisamos de orações, queridos. Se Paulo está dizendo isso aqui, Silas e Timóteo, que deram a vida pelo Evangelho, homens que fizeram coisas extraordinárias, eles dizem assim, orem por nós. Então eu quero dizer para vocês nessa noite, orem por nós, amém? Continue orando pelas vidas dos líderes, continue orando pela vida da comunidade, continue orando pela vida dos seus irmãos. Nós carecemos, nós somos dependentes do Senhor. Saude com um beijo santo todos os irmãos, era uma forma de saudar os irmãos naquele tempo. Algumas versões acho que diz ósculo santo, né? Que é um beijo santo que havia naquele tempo. E aí ele pede aqui para que essa carta seja lida a todos os irmãos, que era uma prática comum daquela comunidade, reunir a comunidade, e para que todos ouvissem. Então você percebe aqui que todos tenham que ouvir esta mensagem do Evangelho. Não é exclusivismo. Não tem aquela ideia que está sendo pregado e o irmão tinha que estar aqui para mim. Pena que ele não ouviu, não, irmão. Aqueles que estão ali precisam ouvir, todos precisam ouvir dia após dia aquilo que as Escrituras têm a nos dizer. E aí ele ensina termina no versículo 28, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. É maravilhoso que, apesar de ele nos dar várias coisas para fazer no meio, várias exortações, vários imperativos, ele começa com graça e termina com graça. Porque a nossa vida está enraizada nessa graça de Deus. E é nessa graça que nós nos agarramos, amém? E é no fruto dessa graça, alicerçados nessa graça, que nós respondemos à vontade de Deus em querer fazer aquilo que Ele nos pede. Nós não fazemos para alcançar, nós fomos alcançados para fazer, amém? Esse é o desejo para a minha vida, esse é o desejo para a sua vida, é que nós venhamos ser uma comunidade cativante. Uma comunidade, sim, que acredita na graça salvadora de Deus, mas não é uma comunidade que fica parada, é uma comunidade que responde em fé, em exemplo, em amor. É uma comunidade, queridos, que ela ouve a mensagem do Evangelho, ela não simplesmente ignora, mas ela vai até as Escrituras para saber se de acordo é aquilo que está dizendo. Então, o meio pelo qual, as aplicações que eu deixo para você, para que nós não venhamos apagar o Espírito Santo, o meio não é rejeitar as Escrituras. O meio é julgá-las. E eu acho que o mais perigoso para nós, eu falo isso porque eu não posso falar de outras comunidades, é a comunidade que nós estamos inseridos. Nós temos visto, né, Leni, Daniel, Daniela, que está há mais tempo, homens que passaram por aqui, que levaram a sério a palavra de Deus. Mas como eu vou apagar o Espírito quando nós não respondemos a essa verdade, querido? Quando você ignora essa verdade, não tomando ela para a sua vida, não fazendo aquilo que ela está mandando você fazer, ou não deixando de fazer aquilo que ela está mandando você deixar de fazer. Essa é a maneira, nós, no século XXI, diante das Escrituras, o cânon fechado, de apagar o Espírito de Deus. Apagar o Espírito de Deus é quando você vai para a Bíblia e ignora aquela palavra. Apagar o Espírito de Deus é saber que quando a palavra é genuína, você já tem um discernimento, ela está sendo anunciada, mas você simplesmente está fazendo todas as outras coisas, não está dando atenção daquilo que está sendo falado, daquilo que está sendo ministrado. Então nós somos chamados a não apagar o Espírito. Ao invés de desprezar, nós devemos analisar e reter o que é bom, verdadeiro, genuíno. Eu quero desafiar você, queridos, nessa questão de reter o que é bom, analisar o que é genuíno, em outras palavras também é colocar em prática aquilo que você recebeu e tem discernimento que é bom. Mas o que não é bom? Eu perco meu tempo e vou... Não, queridos, rejeite toda essa espécie de mal, afaste-se de tudo isso. Se você já tem um discernimento, mas isso não é Escritura, não perca o seu tempo. Vá onde se prega, vá até a Bíblia, você tem esse material na sua mão, e aí você então pode reter o que é bom e se desfazer daquilo que é mal. E o que nós fechamos aqui é que Deus, o Deus da paz, é a nossa fonte de poder, amém? Ele nos santificará até o dia de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu creio nisso. A minha esperança é essa. Minha esperança não é porque eu prego aqui.
A minha esperança não é porque eu frequento uma igreja, a esperança não é porque eu fiz seminário, a minha esperança não é porque eu conheço alguns textos da Bíblia, porque essa Bíblia aqui é muito profunda. A minha esperança é porque Jesus Cristo morreu no meu lugar e Ele disse um dia está consumado. E diz ali que Ele começou uma obra em mim, Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E apesar da minha infidelidade, muitas vezes para com a palavra de Deus, para com esse Deus Santo que deu a sua vida por mim, não anula a fidelidade daquele que nos chamou para o seu reino e glória. Ele fará isso, amém? Eu quero terminar essa mensagem orando com você de pé.